Olá, galerinha! Aqui estamos nós de novo para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então, hoje na aula de matemática, a gente vai estar trabalhando aí o livro Trilhas, páginas 101, 102 e 103, tá? Atividade 4, que vem com o seguinte tema: comparando números de acordo com suas grandezas, tá? Então, esse aí é o tema da nossa atividade 4. Peguem o livro de vocês para que a gente possa aí começar a nossa leitura. Tudo bem? Então, vamos lá. O valor posicional dos algarismos. O sistema de numeração decimal, ou sistema indo-arábico, possui algumas características. Ele possui 10 algarismos, né, que vai de 0 até 9, né, nessa sequência aí. O sistema de numeração decimal é de base 10. 10 unidades equivalem a uma dezena. 10 dezenas equivalem a uma centena, e assim por diante. O SND é posicional, isto é, o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa, que ele ocupa no número. Para escrevermos uma representação numérica, precisamos dos algarismos de 0 até 9, tá? Então, tem uma diferença aí entre número e algarismo, tá? Que nós vamos aí analisar nas próximas páginas. Vamos prestar atenção aí na leitura. Ao escrever um número, percebemos que os algarismos podem mudar de posição. E dependendo da posição ou ordem que o número ocupa, ele vai representar uma quantidade diferente. No número 49, o algarismo 4 representa 4 dezenas, ou 40 unidades. Tá? Então, a gente está analisando aqui o número 49, né? O algarismo 4, que está aqui, ele está em que casa? Ele está na casa da dezena. Então, na verdade, eu vejo 4 dezenas, mas eu tenho 40 unidades. Eu vejo o algarismo 4, mas na verdade eu tenho 40. Por que eu tenho 40? Porque o 4 aqui, ele está ocupando a casa da dezena. Tudo bem? E o algarismo 9 representa 9 unidades. Por que eu tenho o algarismo 9 e ele representa 9 unidades? Porque ele ocupa a casa da unidade, certo? Então, aí o algarismo, para a gente saber quanto que ele está valendo, a gente tem que saber, né, que casa que ele está ocupando. Tudo bem? Já no número 94, o algarismo 9 representa 9 dezenas ou 90 unidades. Então, o 9 aqui ele está em que posição, em que casa que ele está? Ele está na casa da dezena. Então, eu vejo 9, né? Mas, na verdade, eu sei que eu tenho 90. E o algarismo 4 representa 4 unidades. Então, aqui eu tenho o algarismo 4 e ele vale 4 unidades. Por quê, professora? Porque ele está ocupando a casa da unidade. Tudo bem? Então, aí, vamos lá fazer uma releitura aqui. Ao escrever um número, percebemos que os algarismos podem mudar de posição e dependendo da posição ou a ordem que o número ocupa, ele vai representar uma quantidade diferente, tá? Então, a gente tem que prestar atenção à casa que esse número está ocupando para saber quanto que realmente ele está representando dentro daquele número. Tudo bem? Então, vamos praticar. Observe com bastante atenção esse quadro. Então, eu tenho o quadro aqui, né? Da classe simples, classe da milhar e a classe dos milhões, certo? Então, eu tenho unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena e centena de milhar e unidade, dezena e centena de milhão. Tudo bem? E aí, eu vou fazer a leitura desses números aqui, de acordo com a casa que ele ocupa, né? Então, o 3 aqui, ele tá, né? Eu tenho o algarismo 3, ele tá na casa de quem? Da unidade de milhar. Ele tá valendo quanto aqui realmente? Vocês vão analisar aqui de acordo com a explicação que a Pro deu lá em cima, tá? Então, vocês vão analisar esses números e o quadro com bastante cuidado aí, para responder as questões. Letra A. Observando o número, né? 3.628, lá na tabela. Lembra que a gente vai analisar o quadro aqui? Ó, ele aqui, ó, esse número aqui, ele está ocupando aqui, certo? O algarismo 6 representa o valor posicional. Que valor posicional ele representa, né? Eu vejo aqui o algarismo 6, mas ele está valendo quanto realmente? Qual é a casa que ele está ocupando?
né? Então, quanto que vale esse número? Por quê? Então, vocês vão responder quanto que ele vale e por que ele vale esse número aí que vocês falaram para mim. Tudo bem? Letra B. No número 403.596, o algarismo 6 ocupa qual ordem? Então, a gente vai olhar aqui o número 6 e vai procurar esse número lá no nosso quadro, né? Olha ele aqui, certo? 403.596. Ele ocupa aqui, qual que é a pergunta? Qual a ordem que ele ocupa? Então, qual é o lugar que ele está ocupando aqui, ó? Nós temos aqui as ordens, não é? E as classes numéricas aqui em cima. Então, aonde que ele está? Tá na unidade simples, no milhar, nos milhões, aonde que ele está ocupando aí de acordo com o nosso quadro, certo? E qual o valor posicional? Ou seja, eu vejo 6, mas ele está valendo quanto realmente? Que ele representa? Tudo bem? Letra C. Já no número 26.073, o número 6 representa qual valor posicional? Então, vamos procurar lá na nossa tabela este número que está aqui embaixo, né? Então, aqui nós temos o número 6 novamente no número de baixo, né? O algarismo 6 aqui. Quanto que ele está valendo aqui, esse 6? Qual é o valor posicional dele, né? Qual ordem que ele está ocupando? É a mesma do de cima? Ele está valendo a mesma quantidade do outro 6 que a gente analisou na letra B? Então, vocês vão responder aqui. Qual o valor posicional dele? Quanto que ele está valendo aqui neste número? Tá bom? O algarismo 6 está valendo quanto aqui? Se precisar voltar na tabela, voltem aí para estar respondendo. Tudo bem? Letra D. O algarismo 6 possui o mesmo valor posicional em todos os números? Então, a gente fez a análise aí desses números na letra A, B e C, certo? A gente fez aí essa análise. Várias posições ele ocupou. Ele teve o mesmo valor? O algarismo 6, ele teve esse mesmo valor aí em todos os números que a gente analisou? Sim ou não e por quê? O que vocês acham? Então, vamos pensar um pouquinho aí de acordo com as respostas anteriores que vocês deram. Letra E. Qual algarismo ocupa a posição da centena no número 3.628? Então, qual é o algarismo? O algarismo é o número que eu estou vendo, lembra lá, não é quanto ele vale. Então, qual é o algarismo que está aqui na casa da centena nesse número? Vocês vão falar aqui para mim. Quantas centenas o número 3.628 ele possui? Então, aí já o desafio um pouquinho maior. Quantas centenas ele tem? Vocês vão responder para mim. Tudo bem? F. Por que o número 26.073 possui 260 centenas? Quem consegue responder para esse desafio? Vamos pensar um pouquinho aí. Tudo bem? 2. Agora, escreva um número qualquer em que o algarismo 6 ocupe a casa da unidade de milhar e que os outros algarismos sejam menores que ele e não se repitam. Então, olha lá tudo que ele está pedindo. Ele quer que vocês coloquem um número qualquer, pensem no número que vocês querem, desde que tenha o algarismo 6 na unidade de milhar. Ai, professora, onde que é a unidade de milhar? Volta lá na tabela de vocês, se vocês tiverem dúvida, tá? A tabela está aqui como material de pesquisa de vocês. Volte aí na tabela, né, para estar analisando aonde que está a casa da unidade de milhar. E os outros números que vocês vão colocar, eles têm que ser menores que ele. Menor que o número 6 lá, que é o algarismo 6, né, o número 6 dentro da tabela. E eles não podem se repetir. Então, não pode usar um número mais que uma vez. Tudo bem? Então, essa aí é a nossa atividade de hoje, tá bom? Do nosso livro Trilhas, né? A atividade 4 aí. Caso vocês tenham dúvida, pode estar chamando o professor de vocês para estar tirando a dúvida. E é isso aí, pessoal. Né? Façam com cuidado aí, é uma atividade que não está difícil, mas requer um pouquinho de atenção. E até a nossa próxima aula aí. Se cuidem, fiquem em casa. Usem máscara se precisar sair. E fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula de matemática. Beijo.